Pensa só, o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, as florestas ao nosso redor. Como é que garantimos a proteção de tudo isso, que é de todo mundo? Olha, é um desafio gigantesco. E ao longo do tempo, duas grandes filosofias surgiram para tentar resolver essa questão. E, no fundo, a questão toda se resume a isso. Para cuidar da natureza, o que funciona melhor? Um livro de regras bem rígido que diz exatamente o que não pode ser feito? Ou uma etiqueta de preço que faz a gente pensar duas vezes antes de poluir? É essa tensão que vamos analisar agora. Vamos começar então pelo tal livro de regras, aquele método que fala preto no branco o que pode e o que não pode. O nome oficial para isso é Comando e Controle. E olha, ele é tão direto e inflexível quanto o nome sugere. A lógica aqui é bem direta. Uma agência do governo cria uma lei, uma norma clara. E para quem está na ponta, a mensagem é simples: cumpra a regra ou arque com as consequências. E geralmente são multas pesadas ou até a perda de uma licença para operar. Simples assim. E essa abordagem, ela tem história. Não é uma invenção de agora. Na verdade, o comando e controle foi a grande estrela da política ambiental lá nos anos 70, quando o movimento verde moderno começou a ganhar força. E é por isso que ele soa tão familiar, porque ele é a base, sabe? A espinha dorsal de muitas leis que existem até hoje. Na prática, como isso funciona? Bom, uma das ferramentas mais conhecidas são as cotas. É a autoridade dizendo: este é o seu limite, ponto final. É só pensar na pesca. Cada barco recebe uma permissão para pescar uma quantidade específica de peixes. Passou disso, deu problema. É um muro mesmo, um limite que não dá para ultrapassar, para proteger o recurso. Outra ferramenta bem comum são os padrões. Eles funcionam quase como uma receita técnica, sabe? Eles ditam exatamente como as coisas devem ser feitas. Por exemplo, qual o limite de poluição que pode sair do escapamento de um carro? Que tipo de filtro a chaminé de uma fábrica precisa ter? São especificações super rígidas para garantir que todo mundo siga um padrão mínimo de cuidado. E por último, esse livro de regras também desenha mapas. É o que a gente chama de zoneamento. A ideia é bem simples. Aqui pode, ali não pode. Uma indústria que polui muito, por exemplo, não pode ser construída do lado de uma nascente ou de uma escola. Cada atividade tem seu lugar certo. E o licenciamento amarra tudo isso, dando o ok final para operar. Mas só se todas as regras forem seguidas, claro. Ok, então já entendemos como funciona o livro de regras. Agora, vamos virar a página completamente. E se, em vez de proibir, a gente colocasse um preço na poluição? Essa é a lógica da segunda grande abordagem, as ferramentas econômicas. A filosofia aqui é outra, totalmente diferente. O livro de regras diz não faça. Já a etiqueta de preço diz faça se quiser, mas vai custar caro. A ideia é transformar a proteção ambiental num bom negócio. Poluir se torna um péssimo investimento. Inovar para ser mais limpo, isso vira lucro. E a decisão de como chegar lá fica na mão de cada um. A forma mais clássica de colocar um preço nisso tudo é com impostos. Como a gente vê aqui, existem dois tipos principais. As taxas sobre efluentes são tipo um taxímetro da poluição. Quanto mais fumaça uma chaminé solta, mais a conta sobe. Já as taxas sobre produtos miram no nosso bolso de consumidor. Aquele pneu ou pilha que polui mais vai custar mais caro na prateleira, nos incentivando a escolher opções mais verdes. Mas olha, a etiqueta de preço não serve só para cobrar, não. Ela também pode dar descontos. São subsídios, que funcionam como uma recompensa por bom comportamento. Tipo um empréstimo mais barato para a empresa que decide investir em tecnologia limpa. Ou um desconto no imposto para o agricultor que preserva uma área de mata. E até aquele dinheirinho de volta que a gente recebe ao devolver uma garrafa é o mercado nos dando um incentivo para fazer a escolha certa. E agora que essa abordagem econômica mostra seu lado mais ousado, mais criativo. Porque ela não se limita a usar os mercados que já existem. Ela vai lá e cria mercados novos, do zero. Mercados onde algo que nunca teve preço, como o direito de poluir, passa a ser comprado e vendido. Imagina só como funciona. A autoridade estabelece um limite total de poluição para um setor, um orçamento de poluição. Aí esse orçamento é fatiado em licenças. Uma empresa que inova e polui menos do que a sua licença permite, fica com um crédito sobrando. E o que ela faz? Vende esse crédito para outra empresa que não conseguiu bater a meta. E aí está a mágica. Ser eficiente não é mais só uma questão de consciência, vira dinheiro no caixa. Então, de um lado, a gente tem o livro de regras, com toda a sua certeza e rigidez. Do outro, a etiqueta de preço, com sua flexibilidade e incentivos. O confronto está posto. Qual caminho é o melhor? Bom,
A resposta não é tão simples quanto escolher um lado. A diferença fundamental está toda aqui. O livro de regras impõe um caminho único para todo mundo. É inflexível, mas dá uma sensação de controle. Já a etiqueta de preço abre um leque de opções, incentivando a criatividade para achar a solução mais barata. Um é um comando, faça isto. O outro é uma provocação. Quanto custa para você fazer a coisa certa? E aqui a gente chega no ponto crucial. Na vida real, a grande revelação é que não precisamos escolher um ou outro. As estratégias ambientais mais inteligentes do planeta hoje são um coquetel bem sofisticado das duas coisas. Usam a força do comando e controle para traçar aquela linha vermelha, o limite que ninguém pode cruzar, e a partir daí usam os incentivos econômicos para estimular todo mundo a buscar a solução mais limpa e, por que não, lucrativa. Isso nos leva à grande questão para o futuro. Diante de desafios enormes, como a crise climática, qual ferramenta vai ter o papel principal? Vamos precisar de mais regras firmes que garantam segurança? Ou deveríamos apostar mais na criatividade e na eficiência do mercado? Encontrar o equilíbrio certo entre o livro de regras e a etiqueta de preço, isso não é só um debate técnico, é a decisão que vai moldar o planeta que a gente quer.